encantados com as belezas, com as riquezas, com as maravilhas que existiam naquela cidade. Maravilhas que chamavam a atenção do mundo. E essas pessoas tornaram-se soberbas, altivas, arrogantes e deram as costas para Deus. E a pessoa que foi levantada por Deus se escondeu até no estômago de um peixe, até que esse peixe jogasse essa pessoa na praia dessa cidade. E assim a mensagem foi levada. Meus irmãos, eu não sei por que eu estou falando isso, mas será se vocês conhecem algum lugar que está se parecendo com Nínive? Será se não tem pessoas igual ou iguais àqueles que moravam em Nínive no passado? Será se nós não estamos tomando as nossas decisões em direito ou apenas com um ponto de vista individual e deixando o coletivo de lado? Recentemente chegou um empresário com uma proposta para um irmão nosso, ofertando o que tinha de melhor que aquela pessoa poderia imaginar. O que é que você quer? Fazer grandes viagens? Ter grandes patrimônios? Imagina o que você deseja. Eu imaginei. Eu tenho para te oferecer isso se você fizer uma parceria comigo. Mas tem uma condição. Você precisa adorar o meu Deus, falou esse empresário a essa pessoa. E o colega perguntou: qual é o seu Deus? O meu Deus é Lúcifer. Você tem que abrir a mão da adoração do seu Deus para adorar o meu, e você vai ter tudo o que você precisa. Irmãos, isso é verdade. Despertem para os mensageiros de Satanás que circulam em meio à nossa sociedade. E nós, encantados com riqueza e bens materiais, estamos tomando decisões que está jogando o nosso povo para a margem dos penhascos que circundam o nosso arquipélago. Eu precisava dizer isso. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou falar. Meus irmãos, o nosso arquipélago, essa joia, essa beleza, com riquezas singulares e bem particulares, que chamam a atenção do mundo, estão fazendo nos distanciar de Deus. Nós temos 2 unidades de conservação, e essas unidades de conservação nos deram o título de patrimônio da humanidade. Essas unidades de conservação nos deram o título de ser a praia mais bonita do mundo. Essas unidades de conservação têm particularidades ou singularidades na fauna, flora e avifauna. Olha só, irmãos, como que Deus é maravilhoso conosco. As 2 unidades, essa mais escura, como a nossa chefe já falou, o Parque Nacional. Essa toda colorida, é o que nós estamos debatendo hoje. É aquilo que está sendo dentro de uma gestão integrada, trazendo para a proposta de um compartilhamento, de uma divisão de responsabilidade. Nós, comunidades, temos uma responsabilidade, um compromisso enorme diante desse processo, meus irmãos. O que está em azul, irmãos, é exatamente toda a zona onde hoje é ocupada, onde tem alguém ocupando um espaço. E é exatamente isso que está em questão. Dentro dessa zona azul nós temos os núcleos habitacionais. Nós temos o Porto Santo Antônio, nós temos a Vila do 30, a Vila dos Remédios, a Floresta Nova, Floresta Velha. Nós temos o bairro do Boldró, os Três Paus, a Bazinha, o Vai Quem Sabe, a Estrada Velha do Sueste. São esses bairros, esses locais, irmãos, e é importante que vocês se situem dentro deles, até para vocês saberem qual a cor
Qual o local em qual vocês estão situados ou localizados? Porque é exatamente isso que está sendo debatido. É isso que está sendo levado em questão. Toda essa região aqui, pessoal, tem a Vila da Quixaba, tem a Estrada Velha do Sueste, tem a Vila do Vai Quem Sabe, tem a Bazinha, ali tem toda a estrutura ali da administração da ilha, tem o bairro do Boldró, tem toda a vila ali da Vacaria. Isso aí, se a gente for subindo, vamos chegar na Floresta Velha e Floresta Nova, todo esse bairro aqui ao qual nós estamos situados. Vamos virar aqui um pouco para a Vila dos Remédios, vamos chegar na Vila do 30, até a estrada que chega próximo ao Porto de Santo Antônio. Vocês estão se situando? Exatamente esse é o tema do nosso debate. E é importante que vocês se situem dentro de cada espaço desse aqui. Irmãos, o que estava acontecendo era um verdadeiro desmanche da nossa ilha. Pessoas que buscavam cada vez mais ser superiores aos outros, em detrimento daqueles menores que não tinham voz, ou que a sua fala não era ouvida. Uma conversa muito franca, foi ótima a falação da nossa administradora, porque ela trouxe pessoas de diversas cidades do estado de Pernambuco para um bem comum com a nossa comunidade, com o nosso local. Então, creiam, irmãos, acreditem, irmãos, a partir de hoje nós vamos ter uma nova gestão. Nós vamos ter uma gestão compartilhada com a comunidade. Deixem de lado um pouco União, deixem de lado um pouco o Estado. Estou voltando para a comunidade noronhense. E vejam qual é o seu papel como cidadão nesse processo. Veja qual é a contribuição que você pode dar como cidadão nesse processo. Nós estamos falando da única comunidade insular oceânica do Brasil. Nós estamos falando de uma comunidade que está no crescimento extremamente veloz. Nós estamos falando de um povo que passa em nossa frente hoje e a gente não conhece mais. Irmãos, qual é a responsabilidade que nós podemos assumir? É pensar na geração que vem aí, nos meus netos, nos netos de vocês. Qual é o modelo de gestão, de lugar que nós vamos deixar? Nós estamos discutindo o meio ambiente, mas qual é o ambiente que nós vamos deixar para essa geração que está vindo? E está vindo muito rápida. Hoje vocês estão enxergando que o espaço urbano está saturado. E o que fazer? Verticalizar a construção? Vai construir prédios grandes para as pessoas morarem? É esse o caminho? Se a gente não priorizar e respeitar os critérios de distribuição de espaço, pessoal, se isso não for obedecido e estritamente fiscalizado, e aqueles que têm a responsabilidade de fiscalizar não vêm contribuir com todo aquele desmanche que estava sendo feito. Hoje, atrás de um empresário que compra terreno dentro de Fernando de Noronha, tem alguém facilitando ou mediando aquela compra. Isso está claro, está visível. Tem uma senhora, pessoal, que fragmentou, desmembrou o seu terreno para os seus parentes e netos, e de repente chega o empresário levado por alguém que deveria impedir que aquilo acontecesse, para mediar a compra do terreno daqueles netos lá. Então esses absurdos estão acontecendo à vista de muitos. E continua acontecendo. Então, gente, é esse chamar da gestão compartilhada. É essa advertência que nós precisamos ter para dar um novo encaminhamento à nossa ilha, ao destino dos jovens que estão vindo. A gente não pode pensar no hoje. Portanto, eu não sei se der a contribuição que a senhora estava esperando, Carla, mas é importante que o nosso povo se enxergue dentro dessa imagem. Se identifique, pessoal. Você está no colorido, você está na zona agropecuária, Vila da Quixaba, onde tem Fernando, Naldo e toda aquela rapaziada ali, onde tem Vai Quem Sabe, ali Sueste, aquela região onde mora Dona Zefinha, mora Ambrósio, mora todo aquele pessoal, Joelso também. Aqui no Três Paus, o núcleo habitacional antigo,
mas que também tem pessoas que lá desenvolvem atividades de agropecuária, né? Criação de animais e plantios, também é esse roxo aqui bem vivo. Enfim, gente, eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar com vocês e torná-los cientes de qual é o verdadeiro compromisso ou responsabilidade que vocês têm dentro desse processo. Muito obrigado. Bem, obrigada, professor, né, professor de todos nós. Então, acho que além de ter explicado um pouquinho aqui dos bairros, tem algumas áreas que não tem moradia, mas é importante só para a gente se localizar aqui no mapa, tá? Então, dentro das áreas azuis ainda a gente tem aqui o aeroporto, tá? O açude do Xarel, e aqui a gente tem aquela área do porto que vai até o Museu do Tubarão, tá? Então, ele é o limite para a área em amarelo, onde já tem aquela parte já do buraco da Raquel, tá? Então, essas áreas ficam sob gestão da administração. As áreas que o Maguinho citou aqui para a gente, como zona agropecuária, né? Então, esses três pedacinhos aqui. Então, como ele falou, né, ali a região ali do Ambrósio, do Naldo, do Fernando, aqui onde tem o Noronha Terra. Então, essas áreas ficam na zona agropecuária, segundo o nosso mapa, tá, pessoal? Não, só para, de novo, para comunicar para vocês que, por mais que a gente tenha, por exemplo, a pousada Sueste, ela é uma pousada, mas dentro do nosso mapa referência do acordo, ela está numa zona a qual a gente chama de zona agropecuária, tá? É só uma denominação para facilitar o entendimento do acordo, ok? Essas áreas, então, esses três trechos da zona agropecuária, de novo, esse, né? Isso, Sueste também aqui, né? Então, eles ficam... o regramento vigente é o regramento que está no plano de manejo, então ele é diferente de zona urbana. Só um minutinho. Ele é diferente do regramento da zona urbana. Então, a zona urbana é o que está em azul, né, com alguns acréscimos, né, como aeroporto. O aeroporto é zona aeroportuária, porto é zona portuária. Mas, de forma geral, as áreas ocupadas, os bairros, elas ficam na zona urbana, né? E esses três pedacinhos que eu citei aqui, que estão na zona agropecuária, eles têm um regramento diferente, tá? Então, o regramento da zona agropecuária permanece vigente do plano de manejo da APA, tá? E aí os novos regramentos, vai ser uma discussão ao longo do ano, como o Maguinho falou. É hora da participação, da gente olhar para essas áreas. Então, é um zoom que a gente vai dar depois, tá? Esse trecho, né? Então, aqui do mar, são as áreas fora do Parque Nacional. Então, ali desde do Porto, Ampesca, até chegar no Morro Dois Irmãos. Então, essa faixa de areia, ela fica num planejamento também conjunto a ser feito ao longo do ano, também com vocês. Então, como eu falei para vocês, o acordo ele é só o pontapé, tá? Então, hoje o regramento vigente, ele continua, e ao longo do ano nós teremos instrumentos de planejamento, né, em geral, como a revisão do plano de manejo, os documentos de Estado, que daqui a pouco a Ana Luísa vai falar para a gente um pouquinho, mas o planejamento ele é conjunto nessa faixa de areia. E aí a parte marinha, aí é uma gestão, né? Estamos aqui com a Marinha com a gente, ICMBio, aí são os órgãos federais, tá? Vou chamar aqui a Ana Luísa para ela falar também um pouquinho com a gente, tá? Só tem uma dúvida que eu queria fazer rápida. A área do Airfrance não é considerada urbana? Não. O que ele perguntou aqui do Air France, tá? O Air France está bem aqui. Então, a zona portuária, pessoal, ela só é a área mesmo do porto, aquele comércio que tem ao lado do porto, até o trecho onde tem o final ali do Museu do Tubarão, tá? Então, fora do museu, né, e entrando ali no Air France, onde tem inclusive aquele imóvel do Air France, ele fica na zona de conservação, tá? Ok? Então, acho que de forma geral é isso, né? Aqui o Maguinho já explicou para vocês, está na zona urbana, que são basicamente, como eu falei, os núcleos habitacionais, tá? Deixa eu lá no Air France, mesmo aqueles prédios que teoricamente eram Tá. do banco, que é da associação, aquilo fica como a gestão? Perfeito. Vou ter que adiantar, então, a minha fala, pode ser, né? Então, tá ótimo. O que acontece? A gente não tem um planejamento territorial ainda, planejamento urbanístico na ilha, né? Então, ainda. Então, o único planejamento que a gente tem é o plano de manejo da APA Federal, ainda. A gente espera que ao longo do ano, né, até o final do ano, a gente tenha os outros instrumentos.
Então, os núcleos habitacionais, eles estão ou na zona urbana ou na zona agropecuária. De forma geral, é isso. Tem alguns trechos que estão fora disso. Então, vou dar alguns exemplos. O prédio da Air France, né? A gente tem, aqui no finalzinho, chegando no Sueste, a gente tem ali a Pousa da Maravilha, Nanai, a própria casa, né, da administração. Esses estão em outra zona, eles estão na zona amarelinha aqui, tá? Na zona de conservação. São zonas que, apesar de terem, né, alguns imóveis, né, eles estão numa zona mais restritiva. E o acordo, ele trata deles. Então, o ICMBio, ele fica com o papel de entregar para a administração quais são esses imóveis, qual que é a área de uso dele. Isso eu falo apenas dos imóveis anteriores a 2005, tá, pessoal? Imóveis posteriores a 2005 são irregulares. Aí é o nosso trabalho do dia a dia, fiscalização, embargo, etc, tá? Mas esses onde a gente já reconhece como esses prédios históricos, como o Air France, eles estão numa zona mais restritiva, ou conservação, ou de proteção da vida silvestre, tá? Essas zonas em amarelinho, elas ficam de gestão do ICMBio, mas esses imóveis, após o nosso mapeamento, só um momentinho, o nosso mapeamento e entrega para a administração, eles ficam sob gestão da administração, tá? Só para entender a questão dos imóveis anteriores a 2005 são regulares que eu não consegui entender também. Tá, esse mapeamento, ele vai ser feito ao longo do ano. A gente já tem essa listagem de alguns imóveis, mas esse refinamento para a gente entregar para a gestão da administração, ele vai ser feito ao longo do ano, tá? Então, o plano de manejo, tá? Isso é uma regra do plano de manejo, que ele demonstra, ele indica alguns imóveis, só que ele não indica quais os imóveis. Ele fala os imóveis que tem na zona de conservação ou proteção da vida silvestre, que é basicamente o que a gente está aqui em amarelinho, tá? Então, tem alguns imóveis onde a gente reconhece que ele existe. Ele existe. O prédio da Air France, ele é um prédio histórico, ele existe, ele é anterior a 2005, óbvio, né? Mas ele está numa zona restritiva, né? Então, para isso, não pode ampliar. Então, ele tem um regramento diferenciado, tá? Então, esses imóveis com regramento diferenciado, a gente vai entregar para a administração já a informação certinha de qual que é a área dele, e ele passa para a gestão da administração. Afinal de contas, ele também é um empreendimento, seja público ou privado, mas ele tem esse caráter de, enfim, de ocupação, né? Então, as ocupações, de forma geral, elas não ficam com o ICMBio. Então, acho que essa é a regra geral para tentar clarear, tá? Antes de passar aí, eu tenho uma dúvida sobre o mapa, é coisa bem rápida. Ali, na área da responsabilidade da União, amarela, está compondo também o Morro de Fora. E o Morro de Fora, a dúvida seria que agora o Morro de Fora é APA, porque antes era só a primeira parte. a gestão do Morro Aqui, de Fora né? é concessão. Aí tem esse parque, né? É União, né? Morro de Fora está aqui, né? O Morro de Fora ele é Parque Nacional, né? Aqui está só com uma cor juntada com a amarelinha para facilitar só a ilustração, mas se fosse colocar na cor correta, ele teria que ficar escurinho assim, tá? Ele é Parque Nacional. Não, é porque a gente tinha essa dúvida, a gente sabe que está escrito que é Parque Nacional Marinho, mas a gente não tem um ordenamento, uma fiscalização Exato. do fora, né? Exato. Aí, isso está dentro de todo o estudo para conseguir. Isso é fora acordo, é isso, é gestão do dia a dia, né? Tá. Pessoal, vou passar para a Ana aqui para fazer uma fala também, uma explicação geral, tá? E aí, se possível, assim, deu para entender um pouquinho? Porque, assim, nas nossas falas, a gente sempre vai retomar no mapa, tá? Então, a gente vai estar aqui falando com o mapa exposto, tá? Porque, de novo, o acordo é só isso. Ele é um mapa onde a gente traz algumas informações em cima do mapa. Tudo que tem a ver com a vida das pessoas, com o planejamento, ele é daqui para frente, tá? É como o Maguinho falou e falou muito bem, tá? O acordo, ele é um acordo para todos, tá? Então, por isso que é importante nessas reuniões que vocês estejam, porque esse planejamento, esse é o retrato e agora, né? E os estudos que a gente vai ter daqui para frente. Não somos nós que vamos fazer, não somos, tá? Mas aí já falei demais. Posso, moderador, uso aqui agora os nossos 5 minutos. Tá, perfeito. Bem, primeiro pedir licença aos senhores, né, para falar aqui na terra dos senhores, né, em nome do governo do estado de Pernambuco. Esse acordo tem um contexto por trás que eu acho que é importante a gente falar. Primeiro, quando a governadora assumiu a gestão, uma novidade foi colocar no título da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha.
Eu não conhecia a governadora, ela me escolheu por um critério técnico. Eu tenho formação em viabilidade econômico-financeira sustentável e em gestão pública. Não venho da área política, acho que política é extremamente importante. Eu estudo política, mas eu nunca concorri a cargo, enfim, né, não sou ligada a nenhum grupo político, e ela escolheu com base nesses critérios técnicos. Quando ela colocou o ID Fernando de Noronha na secretaria para a qual ela me convidou para ficar à frente, isso vem com uma responsabilidade muito grande e atribuída. Né? A gente já tem, inclusive aqui estou eu, Ana Luísa Ferreira, secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ID Fernando de Noronha, Valber Santana, o nosso secretário executivo de Meio Ambiente, e a gente sabe que as autarquias, a Administração Territorial de Fernando de Noronha e CPRH, são autarquias também ligadas à SEMAS FN, né? A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha. Quando esse nome não veio por acaso, né? Esse nome veio com uma responsabilidade e com a noção de que a governadora, ela entende, e para ela, Fernando de Noronha é uma prioridade. Antes de eu ir para Brasília, ter a primeira reunião com o Supremo Tribunal Federal sobre esse acordo, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ela, e ela me falou: Ana, vai ter essa audiência no STF, e é o seguinte, eu quero que Fernando de Noronha se torne a vitrine da sustentabilidade do Brasil e do mundo. Então, o que eu precisar de ajuda para que isso aconteça, eu não vou me negar. Por razões políticas, por depois dizerem: o Estado de Pernambuco perdeu poder para a União, o Estado de Pernambuco perdeu poder para outro órgão. Isso não importa. O que importa é a gente cuidar bem das pessoas que moram na ilha e ter a sustentabilidade de Fernando de Noronha. Cuidar bem das pessoas de Fernando de Noronha. Isso foi algo que a governadora não abriu mão. A área toda ocupada é uma área de gestão do Estado de Pernambuco. Então, continua, serviço público, né, assim, fornecimento de utilidades de todos os serviços, isso continua sob a gestão do governo do Estado de Pernambuco. Nessa reunião em que ela me falou: eu quero mais ajuda para cuidar, é importante a gente falar que sustentabilidade tem 3 pilares, né? Sustentabilidade, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de social e a gente está falando de econômico, né? Por muito tempo, o que prevaleceu sempre foi o econômico, o financeiro, o monetário. Em Fernando de Noronha, talvez, né, o meio ambiente venha em segundo lugar, talvez o social venha por último. Sustentabilidade só é sustentabilidade quando esses 3 têm o mesmo nível de importância, sabe? Porque o econômico a gente precisa, ninguém aqui, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa sustentar o que a gente consome. O social é fundamental, senão, o social ele é fundamental, porque senão ele é insustentável, né? A gente chega a prejudicar o econômico e a gente prejudica o meio ambiente. E o meio ambiente, para Fernando de Noronha, nem se fala, né? Eu não vou nem falar aqui, porque eu vou estar ensinando para vocês algo que para vocês é muito mais presente do que para mim como recifense, né? Então, esse foi para vocês um pouco do histórico que teve por trás do acordo. Eu acho que eu tive essa conversa com ela e na semana seguinte eu fui para Brasília para essa audiência no STF. E quando chegou lá, e a gente chegou com essa postura, né, com essa fala, o pessoal disse: caramba, esse acordo vinha se arrastando há tanto tempo e agora está fácil, porque assim, agora, de fato, a gente vê que governo de Pernambuco e União e o povo de Fernando de Noronha tem o mesmo objetivo, né? Assim, tipo, a gente não tem por que estar com conflitos aqui sobre objetivos macro. O nosso objetivo macro é o mesmo. E aqui, esse acordo, ele não toca diretamente, não modifica a vida das pessoas. A gente está falando de objetivo macro, né? Esse acordo, ele está... A gente depois acompanhou quais foram os principais anseios, dúvidas decorrentes do acordo. E a gente sabe que o primeiro, e na verdade o que mais me incomodou, né, assim, legitimamente, como alguém que
enfim, se incomodou, estudou muito sobre gestão pública e tenho plena noção que qualquer política pública só é legítima com participação popular efetiva de quem vai sentir na pele o desdobramento daquelas políticas públicas, foi um incômodo da ilha com relação a não ter tido participação popular. Mas veja, esse é um acordo no âmbito do STF, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência de resolver conflitos entre entes da federação. Foi um conflito entre a União e o Estado de Pernambuco. Por isso não cabia participação popular, porque a gente não estava construindo leis novas, regras novas, não. Essas leis, essas regras, elas estavam postas, elas continuam postas. Só que em Fernando de Noronha, como outros lugares, quando eu tenho uma sobreposição de APAs, eu crio conflito entre esses entes. E esse conflito entre esses entes estava dificultando que a gente conseguisse ir em frente com o que realmente importa para os senhores. Por conta desse conflito, a União, o ICMBio, precisou ultrapassar por diversas vezes o que era para ser feito pelo governo do Estado. Por exemplo, ordenamento territorial. Isso não é competência do ICMBio. Ordenamento urbanístico territorial está na área onde vive gente, onde tem ocupação. Isso é governo do Estado de Pernambuco. Como o governo do Estado de Pernambuco não estava respondendo à altura, na visão do ICMBio, de ordenar isso daí, o ICMBio tomou a frente. O que é que o acordo decidiu? Se isso daí é para ser competência do governo do Estado, o Estado está se comprometendo como se comprometeu a fazer, eu recuo. Isso daí vai ficar com o governo do Estado. Então, o acordo, ele resolveu coisas desse tipo, coisas que já estavam postas, que já eram regras, mas que não estavam sendo cumpridas da forma como deveria ser e que precisavam serem livradas para agora a gente começar o que realmente importa, que é, junto com os moradores de Fernando de Noronha, decidir o que é que a gente vai ordenar, qual é o melhor interesse da ilha, feito junto com a ilha, para isso daqui. E aí é que entra o Plano de Gestão Sustentável Integrado, em que nós, pessoalmente, né, Anchieta, né, Thalita, como primeiras reuniões que tivemos na gestão, com o órgão já contratado, executor, né, desse contrato, o PGSI, que já estava contratado, foi, a gente precisa que isso seja extremamente participativo. O pilar de participação social precisa ser a base e reconhecido, isso precisa ter legitimidade. Então, a gente precisa fazer isso com participação popular. E reforçar esse compromisso está sendo a nossa preocupação diária nas conversas com esse órgão executor. Bem, eu só tenho 1 minuto, né? Vou ser cortada. Mas, enfim. Eu vou voltar depois? Ah, então, tá bom. Então, depois eu faço um resumo. Obrigada. Uau! Isso foi só a apresentação geral, né? Mapa. A gente agora vai ter a fala de cada órgão falando o que é competência dele nesse acordo. Então, a secretária vai voltar para falar com a gente, ICMBio volta para falar com a gente, a administração volta para falar com a gente, a SPU vai falar com a gente agora. Então, nós vamos começar pelo Ministério de Gestão e pela SPU. Queria convidar a Cassandra para estar conosco. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar daqui de baixo, porque o palco não é muito amigável para quem tem deficiência. Bem, eu falo a vocês, trago um fraterno cumprimento do Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, o órgão ao qual a SPU hoje está vinculada. Temos uma delegação da SPU que me acompanha, o André e a Renata, que vão falar em seguida. Mas também para pontuar que houve um esforço muito grande do Ministério da Gestão e Inovação em transpor as divergências que tanto entravaram coisas aqui nessa ilha por tanto tempo. Essa confusão toda que foi instalada, como bem explicou o doutor Romero, desde a Constituição. Acho que esse acordo, ele clareia isso, deixa muito claro quem faz o quê, para vocês poderem cobrar de quem claramente. Tá certo?
A nossa missão principal da SPU, em resumo, é transferir a gestão das praias da APA para o Estado. Isso tem regras, isso tem uma legislação e, principalmente, terá um plano de gestão que deverá ser construído coletivamente pela comunidade que usa ou se beneficia ou frequenta as praias e que terá que construir isso junto com o Estado, que vai ser o responsável. Estou falando bem em linhas gerais. A gente fica muito satisfeito de ver que, limpando essas divergências, e precisou o STF tomar essa decisão, nós podemos colocar um patrimônio público fabuloso como esse a serviço de cumprir sua função socioeconômica e estar à disposição do desenvolvimento econômico local, um desenvolvimento que seja para todos, para o bem de todos, sem monopólios e com todas as medidas e cada passo sendo discutido, o aproveitamento desse espaço belíssimo, que é patrimônio do Brasil, mas está para ser cuidado por vocês em especial. Então, vou passar a palavra para o André, que vai colocar, porque essa passagem das áreas tem algumas regras que o Estado vai cumprir. O ministro do STF, o STF nos deu prazos, nós já começamos a fazer essa discussão, mas são prazos muito curtos, e ele vai explicar mais tecnicamente para vocês. Bom dia, gente. Obrigado, pessoal, pela participação. Primeiro, o meu elogio, né? Acho que a participação social nesse país é tão criticada, tão difícil de se fazer às vezes, e ter a sala cheia é um privilégio. Tive o privilégio de poder falar da sua profissão como arquiteto da Secretaria de Patrimônio da União e num projeto tão importante quanto esse. E como a nossa colega colocou, do pessoal de Caruaru, eu sou gaúcho. Estou de longe, estou longe de casa. Porque a gente está tratando de patrimônio público brasileiro, patrimônio público mundial, isso aqui. Vocês são guardiões do patrimônio público mundial. É isso que quer dizer esse título lá. Então, a referência e a importância de vocês é cada vez maior ainda, isso multiplicado milhões de vezes. Tá, mas vamos lá. Tem a apresentação para mim, aquela dos 3 slides ali. A gente fez uns slides ali, porque eu, como vocês, eu não entendo muito bem os termos jurídicos. Né? Tá, obrigado. E eu acho que a gente tem que simplificar as coisas para... Não é esse não, é aquele que eu mostrei ontem. Não. É outro slide. Enfim, o parágrafo 4º lá, a cláusula 4ª do acordo de cooperação de gestão compartilhada das unidades de conservação de Fernando de Noronha, coloca a possibilidade da gente transferir para o Estado a gestão das praias. Isso baseado numa lei lá de 2015, que autoriza a União a fazer a transferência da gestão das praias marítimas urbanas para os municípios. Aqui é um Estado sui generis, como o Distrito Federal, onde eu moro, que não tem município, né? Aqui é o Estado que faz a gestão local. Então a gente teve que adaptar a lei para fazer a transferência da gestão para o Estado, então, de Pernambuco. Não é coisa simples. É fácil de falar, mas difícil de fazer. Pau pega. Enfim, tem uma regra que foi estabelecida lá na lei em 2015, regulamentada até 2017, onde a gente criou lá uma série de condições e regras para essa transferência para os municípios. Então, foram mais de 400 pessoas participando de audiências públicas pelo país todo, e a gente chegou num termo padrão. Só que agora esse termo padrão não acoplou, sabe? Aquele negócio de montar, assim, não deu para ligar direto no Estado. São só praias urbanas, o mangue, tem um mangue aqui que é o único mangue insular do mundo, parece. Então tem algumas coisas que são muito específicas para cá. Isso foi ajustado, nós trabalhamos com o governo do Estado na minuta. E o que isso pressupõe? Quais são os compromissos do Estado? A fiscalização. O Estado tem poder de polícia na gestão patrimonial das praias também. A gente não está falando de meio ambiente, não está falando de saneamento básico, a gente está falando de fiscalização patrimonial, é isso que nós transferimos nisso, que compete a SPU, a gestão patrimonial das praias. Então, o que mais? O Estado passa a ter direito às receitas adquiridas nas cessões e permissões de uso que ele vai poder fazer. O Estado tem competência para fazer cessão de uso para empreendimentos fora da praia, porque é proibido construir na praia, mas pode fazer permissão de uso para eventos na praia, coisa que parece que aqui tem bastante. Então o Estado vai poder fazer isso.
Isso com as regras lá, que daí compete a gente, como é que é feita a cobrança, quanto é aquela coisa toda, que nós já ajustamos lá. Outra coisa que o Estado vai poder fazer representação judicial junto com a União em questões que estejam lá pegando por ocupação irregular, enfim, danos ao meio ambiente, outras coisas que aconteçam na praia, que estejam judicializadas, o Estado já entra junto com a União. Se o Estado não quiser entrar com a União, isso fica de fora e a União vai lá resolver a parada e depois o Estado entra. Então tem essa possibilidade de acordo. Por ser um termo de adesão, ele pressupõe iniciativa do Estado. Então, se o Estado for omisso por algum motivo, seja ali qual for, daqui a 4 anos a gente não sabe quem vai ser o governador, enfim, essas coisas, vocês sabem bem como é que é. A gente tem a possibilidade de rever e tirar alguma praia, tirar alguma área onde tenha dado algum conflito, onde o Estado tenha sido omisso, e a vida continua. A SPU vai tomar conta disso, toma as atividades, enfim, as atitudes que tem que tomar, e vida que segue. Então foi para facilitar a vida. Tudo que tinha acontecido na praia daqui uns dias, quando a gente firmar esse termo, acho que é segunda ou terça-feira, a parada é com o governo do Estado, não é mais com a SPU. A parada com o governo do Estado da SPU é outra. Então nós vamos fiscalizar o governo do Estado também, essas coisas todas nas atividades. Então vocês não vão precisar bater cabeça e saber como é que se resolver com questão de praia, é procurar o pessoal da CPRH, da administração da ilha, aí eu não sei como é que vai ser isso, mas enfim, vai ter um gestor de praias nomeado especificamente para isso, para ser referência para vocês e para nós. Então isso vai simplificar bastante a vida de vocês por aqui com essas questões. E a ideia é que a gente qualifique, desde o início, lá em 2015, quando se trabalhou com a lei, na elaboração da lei, primeiro na sugestão, na elaboração e na regulamentação, foi para a gente ter uma qualificação continuada desses territórios, né, gente? A gente é um país de 20 mil quilômetros de praia, não sei quantos milhões de quilômetros de rio que a gente tem. Só o Acre tem 17 mil quilômetros de rio, para quem não sabe. Então isso tudo era da União. Então como é que a gente propõe a qualificação desses territórios? Isso são coisas importantes. E o patrimônio desses. Tá, pode passar. Então, isso é uma tradução da Lei 340 de 2015, que fica a União autorizada a transferir ao Estado de Pernambuco a gestão das praias marítimas e áreas de comum do povo contíguas, isso é importante, inclusive aquelas com expansão econômica localizadas na APA Federal. Todas. Tá? Até onde você entendeu? Tá bom. Tá bom, desculpa. Então vamos do começo. A partir do acordo desse acordo, foi possível fazermos a transferência da gestão das praias para o governo do Estado. Certo? O que é isso? Autorizar a transferir a gestão das praias, gestão patrimonial das praias marítimas para o governo do Estado. Questões ambientais, questões outras que não sejam patrimoniais, não está nesse acordo da SPU. Isso é importante saber. Então, a gestão patrimonial, ocupação irregular, foi lá, construiu na praia, essas coisas todas, é disso que a gente está falando. E além da praia tem essa área contígua, chamados terrenos de marinha, que às vezes tem exploração econômica, tem uso comum, às vezes é parque público, passeio, enfim, morro, essas coisas todas, que não seja utilização privada, isso tudo está nesse pacote. O que tiver, agora a gente vai ter um tempo para identificar essas outras áreas e ver se vai ficar nesse termo de adesão ou se vai ficar no conjunto das áreas lá sob gestão, se vai estar dentro das áreas azuis, aquela do mapa anterior. Pode passar. Então, as competências assumidas pelo governo do Estado com a formalização do TGP. Você da frente, fiscalização patrimonial, inclusive aplicação de multas. O Estado terá competência para multar por ocupação irregular na praia. Poderá fazer destinação de áreas, seja para empreendimentos, seja para permissão de uso. Então, por cessão de uso e por permissão de uso. Não tem doação, não tem venda, não tem comodato, sei lá o nome que vocês queiram dar, não tem transferência de direitos reais. Uma coisa que é cedida para o senhor pelo governo do Estado, o senhor não pode ceder para o seu vizinho. É isso, é direto com o Estado, é sempre com o Estado, isso quer dizer. Certo? A autorização das obras, melhorou? Está ouvindo? Tá bom. A arrecadação das receitas, o Estado passa a ter direito a todas as receitas auferidas para essas destinações, então isso vai para o cofre do Estado. Se ele vai aplicar aqui ou não, isso é uma conversa lá da Secretaria da Fazenda. E a representação judicial, que é uma coisa importantíssima também do Estado. Onde é que o Estado entra nessas ações judiciais? Lava as mãos e não tem, ou não, ele vai participar, vai atuar junto com a União e com o Ministério Público Federal nessas ações. Certo? Obrigações assumidas. Qual é que é a obrigação lá no dia a dia que vai interferir na vida de vocês? Um relatório anual, até ele fazer o plano de gestão, onde ele vai prestar as contas à sociedade, vocês todos, e aos gaúchos, aos cararuenses. Como é?
caruaruenses, os caruaruenses vão saber como é que está sendo aplicadas as receitas aqui, quem teve permissão de uso, qual foi o contrato, quais foram as multas aplicadas, isso vai estar disponível no site, para o Estado vai divulgar. E em até 3 anos, nessa continuação da gestão compartilhada com vocês, do planejamento integrado e tal, tem um plano que tem que ser feito para não misturar coisa do que é centro urbano com praia, que tem uma sutileza, algumas coisas têm que ser feitas de forma diferente. E a gente tem um plano já elaborado há 20 anos, uma metodologia de planejamento já de 20 anos, melhor dizendo, que nós vamos aplicar nós, SPU, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, vocês, evidentemente, toda a comunidade, até onde parte esse plano, e vão traçar os cenários aí desejados para cada unidade de paisagem aquela. Agora sim o mapa, se tiver um mapa aqui lá para mostrar, o primeiro, o outro. Não, volta. Não, deixa. É das praias, é da Cacimba do Padre até a praia depois do Porto, lá na área da Air France. Pode ser Air France? Não. Então, lá da Cacimba do Padre até na Baía de Santo Antônio. Isso lá. Todas essas praias serão transferidas essa gestão para o governo do Estado. Certo? Pode passar. Como é que funciona a elaboração desse plano de gestão integrado? Então, onde é que vocês se inserem nisso? Pode passar. Tem aí um pré-diagnóstico que é feito para conhecer todas as perrengues e as virtudes que tem lá dentro dos cofres da SPU, dentro do governo do Estado, dentro do ICMBio, do MMA, do Ministério do Turismo, enfim, todo mundo traz essas coisas, vocês, o que está acontecendo aqui na cidade, isso é feito um diagnóstico e é levado para um moderador que vai organizar essa coisa toda e vai chamar vocês para audiências públicas, que são aquelas lá, onde acontece a apresentação desse diagnóstico e vocês vão lá ter 3 cenários. O cenário atual, para cada unidade de paisagem daquelas, depois qual é o cenário futuro, se a gente não fizer nada, se continuar o que diz o nosso amigo Maguinho, né, nesse negócio da exploração comercial a pleno, faroletes ligados, quinta marcha correndo a exploração comercial, assim a gente vai tratar isso como patrimônio da humanidade, o que é. Então a gente vai ter possibilidade de traçar esses cenários e como é que a gente vai trabalhar de verdade. E aí é no truco, aí é discussão mesmo, o que a gente quer para cá, isso aqui pode, essas barracas podem ficar aqui, eu tenho que subir o morro, eu tenho que descer do morro, enfim, qualquer coisa. Isso vai ser discutido em audiências públicas feito essa, cerca de 80 a 100 pessoas que vão fazer um plano de gestão integrado, então vai ser aprovado em outra audiência pública depois, e aí a gente vai correr atrás de financiamento para quem precisar, do que for público. Tá bom. Então, essas audiências públicas vocês vão poder discutir cada uma das ações de planejamento aqui. Isso continua assim, isso não continua, como é que será no futuro. Isso tem o apoio da SPU, do Ministério da Gestão e Integração, do Ministério do Turismo, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Cidades. Esses 4 ministérios estão reunidos com um sistema de planejamento, certo? Para dar apoio, para vocês levarem isso lá. E a ideia é que a gente tenha recursos públicos depois para o que for público e abrir para iniciativa privada o que for possível abrir disso também para exploração. Então, tem um plano formado para ir à frente. Vocês serão chamados a participar disso, certo? E depois isso é aprovado em audiência pública, enfim, vida que segue, vamos lá, daqui a 10 anos a gente revisa, vê o que deu certo, o que não deu, porque não é sempre que dá certo. Enfim, bora. Eu acho que é o último já. É isso. Obrigado, e desculpe falar rápido, que eu me fiquei... Ah, não, peraí. A minha colega Renata, que é superintendente de Patrimônio da União aqui em Recife, vai colocar para vocês como é que anda o andamento aí do termo de adesão. Bom dia, pessoal. Vou fazer uma fala rápida, né, só para finalizar aqui a nossa participação, né, reforçar a nossa parceria, né, com o Estado de Pernambuco. Nós estamos do mesmo lado para trabalhar na gestão da ilha, né. O TAGP a gente já começou a conversar, já tem os termos, né. E nós somos o braço da SPU aqui em Pernambuco, né? Eu estou à frente hoje do Patrimônio da União e temos já toda a nossa equipe técnica mobilizada para esse trabalho, tá? Firmar também, reforçar na realidade, como já foi dito aqui, né? Que a partir desse TAGP é que vai ter a participação de vocês, né? Que vai ser muito importante na elaboração desse PGI, né? Vão ter oficinas. Nós vamos organizar essa ilha, tá, gente? Obrigada. Deus abençoe a todos. Ele se despediu, mas no final das falas nós teremos as perguntas e tem que perguntar aqui, né? Lembra, grava aí para quem quiser falar, né? Para quem quiser escrever. E aí eu gostaria de chamar agora
O próximo. Tá? Porque tá muita fala. Opa. Uma questão importante aqui, ó. Foi acordo nosso ali no começo. Estamos usando termos que algumas pessoas podem não estar entendendo e está prosseguindo. Muito importante isso, pessoal. Sobre essa fala da SPU, ele falou de praias que serão passadas para o governo do estado. Alguém tem alguma dúvida dessas praias que ele falou ali? Tem dúvida? Então vamos voltar a esse pedaço. Quais as praias que vão ser passadas para o governo do estado? Ele falou todas aqui para gente, mas não estava o mapa, né? Aí, se alguém que conhece o mapa puder nos ajudar aqui. As praias. Tá aqui. O Ayrton falou que é da Cacimba do Santo Antônio. Bahia do Santo Antônio, para quem está querendo casar. Vou dar um mergulho lá. Bahia do Santo Antônio até? Cacimba do Padre, ao contrário. Bahia do Santo Antônio até? Cacimba do Padre. Aí, vai no Santo Antônio. Água benta. Todas as praias que estão na área da APA. Então é todo esse rosinha aqui. Ok? Todas essas praias, o acordo traz que o SPU tem alguns dias aí, você vê lá, né? Tem dias para fazer isso. Tem alguns dias aí para passar essas praias para o governo do estado. Como vai fazer isso? Ele falou uma outra coisa importante aqui: 2 audiências públicas. Vocês vão ser convidados para conversar sobre isso em 2 momentos importantes. É o único momento de participação? Não, mas é o principal, tá bom? Na ilha. Ok, SPU, a consulta pública aqui na ilha, pode ser? É isso mesmo? Aqui na ilha. Olha, isso, pelo que eu entendi também, posso ter entendido tudo, era o tchan aqui. Todo mundo ok? Vamos para frente, podemos voltar a qualquer momento. O nome do termo, quem tiver com acordo aí no WhatsApp, né, circulou. Quem não tiver, pede para a nossa equipe para passar isso para vocês. Isso aqui é acordo assinado, tá bom? É o item 4.2. Tem um nome aqui, chama Termo de Adesão de Gestão de Praias. Sim, é possível. Sim, quem precisar impresso pede pra gente, tá? Quem precisar impresso pede pra gente, evita produzir papel, porque, né? Mas às vezes é muito mais fácil. Eu, por exemplo, gosto muito de... Esse QR Code que tá com a cara, você aponta a câmera, ele já baixa o acordo no teu celular. Agradeço. Então agora, como eu falei, né? A gente vai ouvir cada um pedacinho. A gente ouviu a explicação geral, mapa geral. Vimos para a SPU está entregará a gestão da praia para os estados. E agora a gente vai ouvir o ICMBio. Agora a Carla volta, mas ela volta já para entrar na especificidade. Quais as responsabilidades do ICMBio nesse acordo? E em qual momento o ICMBio vai contar com vocês mais e outros menos? Mas quais momentos que a gente vai estar procurando vocês para somar com a gente as contribuições? Preciso do acordo. Bem, então, como eu falei para vocês que a nossa base daqui do acordo é um mapa, então eu volto para ele para que a gente consiga ir mais adiante. E aí, Daniel, eu vou só voltar numa questão aqui do acordo, só para a gente tentar deixar as perguntas para o final, porque a gente vai falar agora um pouquinho depois do Estado. Aí depois, com as 2 falas, aí a gente começa, a gente já abre para as perguntas, tá? Então a minha fala vai ser rápida, já que o contexto a gente já fez, depois o Estado faz a fala dele, e aí a gente consegue já abrir para as perguntas, tá? Uma das competências que está no acordo, de forma geral, para os entes, é a parte do licenciamento. Essa parte vai ser falada de tarde, tá bom? Então, essa é uma parte que eu não vou nem citar agora,
já que a gente tem aqui a CPRH que vai fazer uma apresentação, então já é uma apresentação onde ele traz as competências de cada ente, tá bom? Então isso ficou pela tarde. Então é só para dizer, porque isso está no acordo aqui, eu não vou falar agora, tá? Então voltando aqui, estou com o acordo em mãos. Então, a Ana Luísa fez uma fala muito boa, obrigada, Ana Luísa, sempre com uma fala muito boa e muito objetiva, trazendo esse resgate de que competências em geral, de gestão, de território, né, como ela falou, de questões diversas de estrutura urbana, elas sempre foram, enfim, do Estado, né, e que a gente, até o momento, a gente tem um plano de manejo. Pessoal, vamos tentar focar aqui um pouquinho, tá? E que hoje a gente tem um plano de manejo, né, que ele é de 2017, a revisão dele, onde ele acaba indo além do que a gente normalmente vai nas outras APAs do Brasil. Então ele traz uma parte de ordenamento territorial, né, da parte de zona urbana, por exemplo. Isso não é usual que a gente faça Brasil afora em outras APAs. Mas aqui, por uma necessidade, por a gente não ter outros instrumentos, a gente precisou ir além e ordenar também a parte urbana, tá? Então, por isso que a gente terá, ao longo do ano, toda a discussão do novo plano de ordenamento urbanístico feito pelo Estado, do estudo de capacidade de suporte, que é uma atualização feita pelo Estado. A gente terá a revisão do nosso plano de manejo a nível federal, para que a gente consiga compatibilizar, conforme o acordo traz para a gente, essas competências, tá? Então, é a gente tentando trabalhar de forma mais efetiva do que é estratégico, né, para a conservação, e vindo para a nossa competência, que é essa, que é a conservação dessas áreas mais sensíveis, né, além do Parque Nacional. Já? Meu Deus do céu. Daniel, você é terrível, vou te trazer mais não. E ficando a cargo do Estado de Pernambuco, de fato, a competência a qual é típica de município, né? Então, aqui numa administração com a competência típica de município, que é a gestão territorial, tá? Então, com o ICMBio, né? Então, repetindo, a gente fica com o Parque Nacional e com as áreas mais restritivas da APA, que são essas em amarelinho, que eu já falei para vocês agora há pouco, tá? Então, no mapa, em relação a áreas, então, já é um pouco do que eu falei para vocês, isso que traz o acordo, tá? A gestão da zona agropecuária, que foi a que a gente falou aqui, que é a área ali do Ambrosa, que está aqui, né, ali indo para onde tem a Poçada Sueste, onde tem a área do Fernando, ali no Noronha Terra, aqui no acordo a gente traz como uma gestão conjunta. E por que isso? Porque como essa discussão ela não teve participação, né, e é isso que a gente vem falando sempre, achamos prematuro decidir qualquer coisa sobre algumas áreas que têm incógnitas, que a gente tem dúvidas, né? Então, hoje vale o que está no plano de manejo, né, da APA Federal, todo o regramento lá, que eu não venho ao caso trazer aqui agora, mas posso tirar dúvidas de quem quiser nos momentos aqui de intervalo, almoço, seja o que for, mas fica vigente. E durante a revisão desses instrumentos, né, tanto do nosso plano de manejo como da construção dos documentos do Estado, a gente discuta essas áreas, tá? E a partir disso fica definido melhor como é a gestão. E por que esse destaque, né? Porque a gente tem usos diversos nesse território e é muito diferente do que a gente tem na zona urbana, tá? Então essas são áreas que têm um destaque diferenciado e hoje vale basicamente o que está no plano de manejo, é a regra que está vigente, tá? Então, por hora, está dessa forma. A gestão continua como já acontece hoje, né? As pessoas procuram administração e seguem o rito em geral, caso tenha algum licenciamento, enfim, alguma autorização, junto com a administração que nos consulta, tá? Então, mantém esse regramento. Após uma revisão, uma discussão de documentos, a gente avalia junto com vocês, né, qual que será o futuro dessas áreas, tá? E não agora no acordo, tá? Então, nessa parte das praias, então, a gente já falou bastante aqui, né? Então, a SPU faz esse repasse a partir desse termo que foi citado aqui, né? Esse termo de adesão à gestão de praias, enfim, o Estado, então a União, ela passa a competência para o Estado. Agora, o ordenamento, ou seja, a construção das normas, na faixa de areia, ela é conjunta. Desculpa, a construção dos instrumentos, você já me confundi, Daniel. Então, o regulamento ele é conjunto. Então, por quê? Porque na área marinha, ela é uma área da União. Então, aqui a gente tem a Marinha, tem o ICMBio. Toda essa discussão do ordenamento marinho, ele é da União. Então, fica confuso. A gente faz a gestão de uma área, o Estado faz de outra.
Então, em suma, a gente discute junto, a gente planeja juntos, tá? Dentro desses instrumentos que vão ser feitos ao longo do ano, ou seja, hoje vale o que está no plano de manejo porque é a regra vigente, e ao longo do ano, na revisão do plano de manejo da APA Federal e na elaboração dos documentos, né, citados pela Ana Luísa, do PGSI, né, Plano de Gestão Integrada Sustentável, não é isso? Sustentável e integrada, né, onde a gente tem o estudo de capacidade de suporte, o plano de manejo da APA estadual e o plano de ordenamento urbanístico. Então, a gente consegue ter, além dos outros documentos, dos outros instrumentos, né, pela SPU, em suma, pessoal, ao longo do ano, a gente discute coletivamente como que a gente quer que ocorra a gestão das praias, tá? Por isso é bem importante que a gente tenha usos diversos, opiniões diversas. Então, ao longo do ano, nessas oficinas, a gente discute qual que é o regramento que a gente quer para as praias fora do Parque Nacional, ok? Então, a regra vigente hoje, vida segue normal, tá? O que está hoje valendo. Ao longo do ano, em todos esses instrumentos que a gente está falando aqui, a gente define qual que vai ser a regra para o amanhã, tá? Junto com vocês. Bem, de forma geral, para a gente é isso, né? Então, aqui está aquelas regrinhas básicas, como eu falei para vocês, que não altera a legislação. Então, a gestão dessas áreas, a gente tem as que compete a nós, né? A revisão, né, do plano de manejo, e aí já no formato que a gente discutiu na reunião passada, as aprovações em conjunto com o Estado do estudo de capacidade de suporte e do plano de ordenamento urbanístico. Então, o Estado ele lidera esses estudos, mas a gente faz uma aprovação conjunta, tá? Então, em suma, que a gente tenha todos os documentos da ilha, a gente tenha sempre uma discussão e uma elaboração conjunta, mesmo que um ente fique responsável. Então, mesmo que o Estado ele lidere a discussão, a gente discute, acompanha e aprova em conjunto, tá? Isso é importante para ter esse viés, né, essa lógica mesmo de integração. São os diversos entes no mesmo território. Bem, pessoal, basicamente isso. Todos os itens tratam de licenciamento, onde a gente traz essa discussão pela tarde. Mas é basicamente isso, tá? Agora, vamos passar para o Estado. Você passa? Ana, por favor. Uau. A gente combinou 1 hora de pergunta, né? A gente está 30 minutos atrasado. Talvez a gente saia 12h30, aí volta do almoço 1h30, ok? Para a gente garantir 1 hora de perguntas e falas que a gente combinou, tá bom? Então aí agora o Estado tem um tempo mais curto, mas a gente já combinou aqui. E nós vamos ter, então, garantido 1 hora de pergunta, só que a gente sai para almoçar 12h30. Tudo bem? Então vamos lá. Obrigada, Daniel. Na verdade, acho que eu não vou nem usar os 5 minutos ou os 10 minutos todos, assim, é só para esclarecer assim, os papéis dentro do governo do Estado, né? Tem a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha, tem a Administração de Fernando de Noronha e tem o CPRH. O CPRH é quem vai mais interessar aos senhores assim, na parte de licenciamento ambiental, né? Assim, os procedimentos, tudo isso. E tem 1 hora à tarde, né? 1 hora à tarde dedicada para o CPRH detalhar esses procedimentos de 2 horas, para detalhar procedimento de licenciamento ambiental nessa parte toda de gestão do Estado de Pernambuco. Com relação à administração de Fernando de Noronha, Thalita, me corrija se você discordar, mas assim, na minha cabeça, para mim, aquele quadrozinho de urgente e importante foi fundamental para descrever aqui a diferença entre Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha e a administração de Fernando de Noronha. Thalita está focada no dia a dia, o que é urgente e importante, né? Assim, é o dia a dia realmente da ilha, inclusive licenciamento urbanístico, TPA, TPU, enfim, dia a dia da ilha é com a administração de Fernando de Noronha. O que é extremamente importante, mas não é urgente, fica nas SEMAS. Então, quando a gente pensa na sustentabilidade a longo prazo, as transformações que a gente precisa fazer e que, de novo, tudo vai ser feito com os senhores na ilha, certo? Então, por exemplo, uma discussão que a gente precisa encarar, matriz energética de Fernando de Noronha, né? É algo que todos nós sabemos. Carros elétricos, né? Assim, são discussões que ninguém vai, enfim, a gente é uma coisa que a gente está sobrevivendo, mas a gente sabe que a gente precisa encarar, né? Assim, tipo, não dá para continuar sem encarar essa questão.
Essas questões que são extremamente importantes, mas não são urgentes, vai ser SEMAS junto com Ilha, junto com os moradores sempre, certo? Então, assim, é só para ficar mais claro essas competências dentro do governo do Estado de Pernambuco. Obrigada. Obrigado.